Fertilização in vitro. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre fertilização in vitro, um dos temas que eu mais gosto de conversar, discutir e ensinar. Esse é um dos grandes temas que a gente discute quando nós estamos fazíamos as palestras, quando o coronavírus deixava a gente fazer palestra e agora não mais, então vamos trazer aqui para a live a possibilidade de podermos conversar e discutir esse tema que é tão importante. Por que eu gosto de discutir FIV? Porque tem muito mito sobre o tratamento, tem muitas coisas que geram muitas dúvidas, tem muitas promessas, né? Tem gente que acredita que a FIV seja a solução do problema, quando na verdade não é. A fertilização in vitro é apenas um dos tratamentos médicos para tentar ajudar casais com infertilidade para tentarem alcançar a tão desejada gestação. E como todo tratamento médico, ela precisa de cuidado desde a sua indicação, para saber se nós estamos indicando corretamente o procedimento e depois o cuidado de fazer da melhor maneira possível para aumentar a chance do tratamento dar certo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A minha intenção é discutir os detalhes do tratamento para poder sanar dúvidas etapa por etapa, passo a passo, desde a sua indicação ao final da transferência embrionária. Eu já deixo aberto aqui para as dúvidas. Dessa vez, eu vou dividir o tratamento de FIV por algumas etapas. A primeira etapa é a indicação e a preparação do tratamento. Depois eu vou discutir a indução da ovulação, depois a coleta dos óvulos, a formação dos embriões no laboratório e por fim a transferência. Tente ser claros nas perguntas. É uma dúvida sobre a indicação, uma dúvida sobre as técnicas de indução, uma dúvida sobre se eu devo fazer biópsia embrionária, e assim a gente consegue esclarecer e tentar seguir um cronograma para manter a melhor didática possível para que todos possam entender e aprender um pouquinho mais sobre o tratamento, correto? Então vamos lá. A fertilização in vitro começa na sua indicação. Para quem não acompanhou a última live que fala sobre as indicações dos tratamentos, a forma como a gente deve raciocinar, eu super indico. Essa live já está lá no YouTube dos Sentidos da Vida. Eu super indico para que você consiga entender um pouco sobre as indicações. Mas quando nós pensamos em indicar fertilização in vitro, de novo eu preparei aquele meu desenho. Deixa eu voltar aqui. Dá para ver bem aí? Acho que vai dar para ver legal. O que ocorre na fertilização in vitro para que nós possamos indicar? Lembrando que na gravidez natural, os espermatozoides devem vir aqui dentro do útero, percorrer o caminho uterino para chegar até o óvulo que a mulher produziu. E aqui vai formar o embrião. Então, se eu tenho um problema nas tubas uterinas, se eu tenho um problema que dificulta a passagem do espermatozoide para chegar até o óvulo, talvez eu tenha que mudar o caminho, fertilizar esse óvulo com o espermatozoide fora do corpo, formar um embrião fora do corpo e colocar o embrião pronto aqui dentro. Esse procedimento de retirar o óvulo, formar o embrião e colocá-lo pronto dentro do útero é o que nós chamamos de FIV, fertilização in vitro, correto? Então, a primeira indicação de FIV são casos de fator tubário de infertilidade, seja porque a mulher tem endometriose, seja porque tem aderências pélvicas ou por algum problema nas tubas uterinas que não permitem que o espermatozoide chegue até lá. A segunda possibilidade é porque o espermatozoide não tem quantidade ou motilidade suficiente para poder percorrer o caminho até o óvulo. Lembrando que o trato reprodutor feminino coloca muitas dificuldades desde a entrada até o caminho tubário para que ele consiga chegar até aqui. Então, quando eu tenho um fator masculino mais grave, com uma menor concentração de espermatozoides, e geralmente essa concentração é menor do que 5 milhões, posso pensar que a fertilização in vitro possa ser bem indicada. Quando eu tenho um fator masculino leve, só por uma questão masculina, ainda dá para pensar numa inseminação artificial quando eu tenho mais do que 5 milhões de espermatozoides móveis, e eu não estou falando do espermograma simples, estou falando do espermograma com processamento seminal, capacitação espermática. Fator masculino grave e fator tubário são os dois principais fatores que levam ao médico a indicar o tratamento de FIV. Outros fatores que também podem nos fazer indicar o tratamento são casos de falhas de tratamentos de baixa complexidade. Então, eu fiz 1, 2, 3 inseminações, 4 inseminações e não deram certo, a FIV passa a ser uma opção. Outro caso de indicação de FIV, mulheres com idade avançada ou baixa reserva ovariana, cujo tempo vai trazer alguma
complicação para ela conseguir engravidar para o futuro. Então, se eu tenho uma mulher com infertilidade, idade avançada, baixa reserva ovariana e tenho muito receio de usar tratamentos de baixa complexidade para fazê-los engravidar, eu posso pensar na FIV como opção para tentar trazer o melhor resultado no menor intervalo de tempo. Então vejam que aí eu não estou nem falando do fator de infertilidade. Lembra quando eu conversei com vocês da importância de responder as 4 questões? Fator de infertilidade, tempo de infertilidade, idade da mulher e reserva ovariana? Então, eu citei 2 indicações, o tubário masculino, do fator de infertilidade. Mas existe como nós raciocinarmos nas outras 3 para poder indicar aquele tratamento que vai trazer o melhor resultado no menor intervalo de tempo, e a FIV passa a ser também uma opção. Então essas são as principais indicações para que nós possamos fazer a FIV. E saber a indicação é algo essencial. Eu costumo dizer, por favor, não inicie um tratamento de fertilização in vitro se você não sabe por quê. Eu atendo constantemente casais, vêm procurando pelo tratamento de FIV ou que já receberam a indicação do tratamento de FIV e eu pergunto por quê e eles sequer sabem responder essa questão. Quando a gente não responde de forma plena o porquê da indicação do tratamento, às vezes o casal não se sente no momento de fazê-lo, por achar que existiria alguma outra maneira de alcançar a gravidez. Então, o médico tem que ser objetivo, claro, para poder dizer claramente qual é a indicação do tratamento. Eu recomendo que não o faça se não souber por quê. E até mesmo, por exemplo, se eu vou indicar uma FIV por um fator masculino grave, eu tenho que saber trabalhar o fator masculino antes de fazer a FIV para saber se eu posso melhorar as suas condições. Se eu estou indicando FIV para uma mulher de baixa reserva ovariana, eu tenho que fazer um planejamento estratégico de FIV para uma mulher com baixa reserva ovariana, que é completamente diferente do planejamento de FIV com uma mulher com boa reserva ovariana. Já entrando nesse tema, já me preparando para discutir a indução da ovulação, essa é uma pergunta essencial. Qual é a reserva ovariana da mulher que fará o tratamento de FIV? Existem formas de medir a reserva ovariana, desde o FSH, a contagem de folículos antrais e o antimileriano, mas iniciar um tratamento de FIV sem saber a reserva ovariana é a mesma coisa que ir às compras sem saber quanto dinheiro você tem, porque de repente você vai querendo uma grande expectativa de fazer grandes compras e não tem dinheiro suficiente na carteira, né? Então é só um paralelo para você entender que essa variável quantitativa, né, da reserva ovariana é fundamental. Por quê? Quando eu faço a indução da ovulação e aplico as injeções para estimular o ovário a produzir seus óvulos, eu tenho que ter uma expectativa de resposta. Bom, essa mulher é para responder com quantos óvulos? Com 30, com 20, com 15, com 10, com 5, com 3 ou com 1? É um caso que eu estou preocupado que não vai responder com nenhum óvulo, eu vou fazer uma estimulação com alta dosagem, média dosagem, baixa dosagem, vou fazer uma mini FIV. Que técnica eu vou fazer de estimulação? Então, é mandatório, no meu ponto de vista, saber qual é a reserva ovariana da paciente antes de iniciar uma fertilização in vitro, para que você possa criar estratégias e expectativas, certo? Então, no meu modo de ver, essas são as 2 perguntas mais importantes que precedem o tratamento. A outra pergunta mais importante que se deve fazer ao médico é: o que eu posso fazer antes de iniciar minha FIV para aumentar a minha chance de sucesso? Então, existe alguma coisa que eu posso fazer para tentar melhorar as minhas condições? Eu recebi uma pergunta no stories do Instagram para essa live e vou aproveitar para respondê-la. Uma paciente perguntou: é possível usar alguma vitamina para melhorar os óvulos? Sim, é possível. Não para todo mundo, mas quando eu estou diante de uma mulher de baixa reserva ovariana e eu percebo que é possível usar os antioxidantes como a coenzima Q10, que é uma medicação que eu gosto bastante de usar, quando eu tenho um desequilíbrio hormonal e eu posso usar terapias androgênicas para tentar melhorar não só a quantidade, mas também a qualidade dos óvulos que eu pretendo produzir. Então, algumas estratégias, com o uso de vitaminas, uso de algumas medicações hormonais, medicamentos hormonais preparatórios para tentar fazer com que a mulher responda de forma mais sincrônica e ordenada com seus folículos, podem e devem ser discutidos antes de iniciar o tratamento. E quando eu falo no início do tratamento, nós iniciaremos com a etapa de indução da ovulação. O que é a indução da ovulação? Eu vou estimular o ovário da mulher com algumas injeções, na grande maioria das vezes injeções, para tentar fazer com que ela produza um número maior de óvulos. Esse é o propósito. Então, os medicamentos utilizados durante uma FIV têm um objetivo único:
fazer com que a mulher responda com o maior número de óvulos da maneira mais segura possível. Então, não quer dizer que eu quero ter 40 óvulos de uma paciente que teria potencial para ter 40, porque eu também preciso de níveis de segurança para fazer isso. Mas sim, eu quero obter o maior número de óvulos com qualidade, com a maior segurança possível. E esse é o objetivo da indução da ovulação. E para isso, eu uso alguns medicamentos hormonais injetáveis. As injeções de aplicação subcutânea, geralmente na barriga, que os próprios pacientes se auto-aplicam. Esses medicamentos, eles devem ser calculados, dosados, equilibrados para cada mulher. Não existe uma fórmula mágica de um mesmo tratamento aplicado para todas as mulheres. Muito pelo contrário, é o que nós chamamos de individualização do protocolo de indução. Essa individualização ocorre avaliando a idade da mulher, a reserva ovariana e a causa da infertilidade. Essas três informações vão me ajudar a estimar o tipo de protocolo ovariano que eu vou determinar para fazer a indução da ovulação. Uma outra variável importante que deve ser considerada é o peso da paciente e o índice de massa corpórea, porque às vezes a biodisponibilidade do remédio não é tão boa assim e eu preciso aumentar um pouquinho mais a dosagem quando a paciente tem sobrepeso ou obesidade. Então essas são as variáveis que vão nos fazer mudar ou utilizar medicamentos diferentes, e aí existem diversos tipos de protocolos diferentes, diversos tipos de medicamentos diferentes, e cada médico tem a sua habilidade para poder escolher o melhor tipo de protocolo. Eu mesmo não tenho um protocolo fixo, né? Então são diversas vezes que a gente faz protocolos diferentes. E aí, durante a indução da ovulação, são realizados alguns ultrassons. Então, lembrando do nosso propósito, a mulher menstruou e eu quero estimular que ela produza um número maior de óvulos. Ela menstrua e começa a aplicar as medicações e eu vou acompanhando no ultrassom. E nele eu acompanho o crescimento e desenvolvimento dos folículos. Isso é feito num período de mais ou menos 10 a 14 dias. Então, são mais ou menos 10 a 14 dias aplicando as injeções para em seguida fazer a coleta dos óvulos. Eu quero dedicar um tempo maior nessa etapa da indução da ovulação. Por quê? Porque existem algumas estratégias diferentes que a gente pode utilizar como protocolos em situações especiais, e aqui eu quero focar um pouquinho as mulheres de baixa reserva ovariana. Uma das coisas que eu acho extremamente importante é tentar organizar a sincronia do crescimento folicular. Às vezes, quando a mulher aplica alguns medicamentos, ela pode responder de forma desorganizada. E aí pode atrapalhar no momento em que eu for coletar os óvulos e não conseguir tantos óvulos maduros assim. Essa preparação também ocorre antes do início da indução e pode ser feito com o uso de alguns medicamentos, como o uso de terapia estrogênica ou com o uso de algumas pílulas de progesterona. Isso pode ajudar bastante a mulher a sincronizar. E também existem dois tipos de protocolos, o protocolo curto, o protocolo longo, que também podem ter respostas diferentes para tentar organizar o processo de sincronia de resposta folicular. Eu sou um fanático da preparação por FIV. Eu acho que nós temos que buscar a melhor sincronia possível para que eu possa aguardar para que os folículos respondam de forma mais organizada e sincrônica para que eu consiga o maior número de óvulos maduros. A primeira etapa da indução da ovulação se encerra quando os folículos atingem mais ou menos 17, 18 a 19 milímetros, e aí eu já estou preparado para aplicar a última injeção para fazer a coleta dos óvulos, capturá-los, né, para poder fertilizar com os espermatozoides no laboratório, correto? Joyce, tem alguma coisa que você quer perguntar por enquanto? Perguntando se, no caso, a paciente toma Zoladex, se o período de indução se torna mais longo. Quando eu tomo Zoladex, o período de indução da ovulação se torna mais longo? Sim, isso é o que nós chamamos de protocolo longo. Você bloqueia, e o Zoladex é um medicamento forte, inclusive para fazer protocolo longo. Não é o que eu particularmente mais uso. Mas se eu apliquei o Zoladex para fazer a indução da ovulação, o ciclo se torna geralmente mais longo, mas costuma responder um pouco de forma mais sincrônica. Quando a gente não usa, a mulher responde em geralmente 8, 9, 10 dias. Quando a gente usa, normalmente a mulher responde em 12, 13, 14, já tive casos de 15, 16 dias de tempo de medicamento para poder haver uma resposta e um crescimento folicular adequado. Então, vá com muita paciência para fazer os ultrassons e sabendo que há uma expectativa de ser um ciclo mais longo. Quando se tem poucos folículos, significa que tenho pouca reserva ovariana?
Quando se tem poucos folículos, significa que tem uma baixa reserva ovariana? Depende. Quando eu tenho poucos folículos antes de iniciar a indução da ovulação ou quando eu tenho poucos folículos depois, no final da indução da ovulação. Porque o que acontece algumas vezes são mulheres que têm boa reserva ovariana, mas respondem mal ao medicamento. E aí ela tem poucos folículos, não porque tem baixa reserva ovariana, mas porque o medicamento não foi eficiente para fazer com que ela produza um bom número de óvulos. Diferentemente de mulheres que têm poucos folículos desde o início, desde as contagens dos folículos antrais, aqueles pequenininhos que a gente mede no início da indução. Essas responderão certamente com poucos folículos no final por conta da sua baixa reserva ovariana. E vejam como é importante responder essa questão para criar expectativas. Quando eu sei que a mulher responderá com poucos folículos porque ela tem baixa reserva ovariana e ela tem 3 óvulos no final, eu falo, tá legal, você está respondendo bem. 3 era a nossa expectativa. Uma vez eu fiz um ultrassom de uma paciente de 45 anos que tinha 3 ou 4 folículos e ela estava frustrada porque tinha poucos folículos. Eu falei, não, você está ótima, né? Para a sua idade, para a sua reserva ovariana, você está respondendo muito bem. Agora, quando eu tenho uma paciente com boa reserva ovariana e ela responde com 3 folículos, às vezes eu cancelo o tratamento para começar tudo de novo, para que ela responda de forma mais adequada com algum outro tipo de protocolo. Qual o melhor dia para medir o FSH e saber a reserva ovariana? Qual o melhor dia para medir o FSH e saber a reserva ovariana? Segundo ou terceiro dia do ciclo, junto com o estradiol, sempre. Dose no segundo ou terceiro dia do ciclo, o FSH e o estradiol, sempre para poder medir a reserva ovariana. Chegamos no final da indução da ovulação, os folículos chegaram lá com 17, 18, 19 folículos e nós vamos fazer a coleta dos óvulos. Quando eu faço a coleta dos óvulos, é um procedimento simples, feito com anestesia, a gente vai por um ultrassom transvaginal e com uma agulhinha nós capturamos o óvulo durante o procedimento. Eu postei no meu stories um filmezinho que eu fiz sobre coleta dos óvulos. Como fica difícil ilustrar aqui o procedimento, depois, a hora que acabar, para quem já viu, tem um videozinho onde eu filmei uma coleta de óvulos e você acompanha lá depois para tirar a dúvida de como ele é feito na prática. Mas aqui eu quero falar sobre o objetivo da coleta dos óvulos. O objetivo é ir com uma agulha lá dentro daquele folículo, aspirar o líquido folicular e capturar o óvulo para poder fertilizá-lo no laboratório com os espermatozoides. O que eu espero da coleta dos óvulos? Eu espero que cada folículo que a mulher produziu proporcione pelo menos um óvulo. Ou seja, na verdade, no máximo. Cada folículo pode ter no máximo um óvulo, né? Então, uma mulher que responde com 10 folículos, eu gostaria de chegar lá e ter 10 óvulos. Mas nós sabemos que alguns folículos não terão óvulos. Então, nem sempre o número de óvulos obtidos é igual ao número de folículos que você produziu durante o seu tratamento. E aí, que esses óvulos tenham boa qualidade e maturidade. Nós temos que saber diferenciar a diferença de óvulo maduro e óvulo com boa qualidade. Tem uma biomédica que trabalhou conosco, a Aline, ela se bobear, ela está por aí, que ensinava muito bem a diferença de um óvulo maduro e de um óvulo de boa qualidade. Ela é do interior aqui, ela é de Santa Gertrudes, e ela falava assim, ó, o óvulo maduro e de boa qualidade é igual a uma manga. Você pode ter uma manga que é linda, é ótima de qualidade, mas ela é verde, então não tem o que fazer com ela. Ou você pode ter uma manga madura, mas ela é de péssima qualidade, cheia de fiapo. Então, não basta dizer que o óvulo é maduro para dizer que ele tem boa qualidade. Não basta dizer que o óvulo tem boa qualidade que ele vai ser maduro. Então, são duas informações completamente diferentes que devem ser avaliadas. Geralmente, proporcionam óvulos maduros os folículos que têm mais de 15, 16, 17 milímetros durante a indução. Os folículos menores geralmente proporcionam óvulos imaturos que não permitem ser trabalhados e fertilizados para poder formar um embrião. Por isso que eu gosto muito da resposta sincrônica, porque quando a mulher responde com um folículo de 17, um de 16, um de 15, um de 12, um de 11, eu estou falando que possivelmente consiga óvulos, mas em sua grande maioria imaturos. Se eu consigo uma resposta mais harmônica e sincrônica, eu aumento o número de óvulos maduros e aumento o potencial de formar mais embriões para que agora eles entrem no que eu chamo de funil evolutivo embrionário. O que é esse funil evolutivo embrionário? Significa que eu tenho um número inicial de óvulos, eu vou querer saber quantos são maduros, eu quero saber quantos vão formar embriões, como esses embriões serão, se desenvolverão e quantos chegarão no
estágio de blastocisto. Então vamos lá. Primeira coisa, coletei os óvulos e preciso fertilizá-los para formar embriões. Quais são as técnicas de fertilização que existem para poder formar embriões? São duas. Deixa eu desenhar aqui. Existem duas técnicas. Uma delas, eu capto o óvulo e deixo os espermatozoides em volta no laboratório para ver se eles vão formar os embriões a partir dele. Isso se chama FIV clássica. Essa é a FIV clássica para poder formar embriões. Eu deixo que os espermatozoides fertilizem de forma natural. A outra forma de fazer, eu pego o óvulo, escolho um espermatozoide, vou com uma agulhinha dentro do óvulo e injeto esse espermatozoide. Essa técnica se chama de ICSI. ICSI, às vezes a letra tá ruim porque eu estou escrevendo de ponta cabeça, mas a técnica chama ICSI. Então, existem duas técnicas para formar embriões, a FIV clássica e a técnica de ICSI. Qual é melhor? Depende. Eu sou fã da FIV clássica, só que eu preciso de critérios para poder indicar a FIV clássica. Eu preciso de um sêmen de boa qualidade e óvulos também com algumas características particulares para que ele possa ser fertilizado naturalmente. A taxa de fertilização da FIV clássica e da ICSI é praticamente a mesma quando bem indicado. O que significa isso? Eu vou usar um exemplo, entrando lá no nosso funil, de uma mulher que respondeu com 10 folículos, 8 óvulos e dos 8, 6 óvulos maduros. Geralmente, a taxa de óvulos maduros é de mais ou menos 70% a 80%. Esse é um número normalmente previsto. Então, a mulher teve 10 folículos, 8 óvulos, 6 óvulos maduros. A taxa de fertilização, ou a chance de conseguir formar um embrião a partir desse óvulo, também é de aproximadamente 80%. Mas, Davi, se eu pegar um espermatozoide e injetá-lo dentro do óvulo, não é certeza que vai formar um embrião? Não é certeza. Um exemplo que eu uso no meu dia a dia, eu falo assim, é como se você estivesse pegando 10 sementes, colocando no mesmo solo e apenas 8 brotaram e formaram plantas. A mesma coisa acontece com o óvulo. Eu posso colocar a sementinha lá dentro do óvulo, eu posso colocar o espermatozoide lá dentro e não necessariamente eu vou conseguir formar um embrião a partir dali. E a pessoa também pode me perguntar, Davi, mas não é mais seguro eu colocar um espermatozoide dentro do óvulo do que esperar que ele fertilize de forma natural? O processo artificial de selecionar o melhor espermatozoide não é melhor do que o processo natural? Não. O processo artificial, ele só é melhor quando existe uma condição masculina que justifique isso. Então, se eu tenho teste de fragmentação elevada, e vou usar uma técnica que a gente aplica lá no FIVMed, que é a técnica de birrefringência, quando eu tenho uma morfologia muito alterada, e isso ainda assim é bastante discutível se morfologia é uma indicação ou não, existem literaturas que defendem, outras que não defendem, mas quando existe uma condição masculina em que eu percebo que naturalmente vai haver alguma dificuldade, sim, faça ICSI, porque isso vai aumentar a sua chance de conseguir mais óvulos, mais embriões formados. Agora, no contrário, a fertilização in vitro clássica permite a seleção natural dos espermatozoides e, às vezes, embriões de melhor qualidade. Então, eu costumo fazer, aqui pelo lado do FIVMed, costumo fazer com muita frequência a fertilização in vitro clássica e nós temos ótimos resultados assim também, ok? Formei, então, 10 folículos, 8 óvulos, 6 maduros e aí consegui formar 5 embriões. Então, vamos lá para os nossos embriõezinhos. Vamos lá, eu fiz a fertilização e aí consegui formar 1, 2, 3, 4, 5 embriões. O que ocorre? Esses embriões vão entrar no funil evolutivo. E eu vou acompanhar esses embriões do dia 1 ao dia 5. Por 5 dias, vou colocar do dia 5 ao dia 7. Por 5 a 7 dias, esses embriões ficarão em cultivo para que eu consiga avaliá-los e ver se eu chego no final com os blastocistos, que são embriões maiores. E aí, essa informação é importante porque existe uma dúvida de muitos casais sobre o que é melhor, transferir os embriões no terceiro dia ou transferir os embriões no estágio de blastocisto? Eu vou te explicar o que eu penso. Volto para o meu esqueminha aqui. Quando eu transfiro os embriões no terceiro dia, eu diminuo a minha possibilidade de seleção embrionária, porque eu sei que 98% dos embriões conseguem chegar no terceiro dia. Então, dos 5 embriões que eu formei, 98% vão chegar aqui. É possível sim dar uma nota diferente para eles de acordo com o número de células, a sua fragmentação, mas é difícil selecionar aquele que é o melhor embrião. Agora eu sei que do terceiro para o quinto dia, de D3, onde o embrião tem mais ou menos 8 células, eles
chegam em de 50 a 60% vão formar blastocistos, né? Então, dos embriões no terceiro dia, 50 a 60% vão formar blastocistos. E sendo um pouquinho mais categórico, de 40 a 60%. Quanto maior a idade da mulher, menor a taxa de blastulação. A última estatística do FIV-MED foi de 50% de embriões viáveis no quinto dia para que possam ser transferidos, e nós estamos muito felizes, porque muitos laboratórios às vezes têm 30% de taxa de blastulação, 40% de taxa de blastulação. Isso mostra o funil seletivo que existe do terceiro para o quinto dia. Nós costumamos dizer, até o terceiro é fácil, a maioria chega, difícil é do terceiro para o quinto. E nós costumamos fazer isso regularmente. Por quê? Eu quero transferir ao útero algum embrião com potencial de gravidez. Eu não tenho pressa para transferir o embrião ao útero. Eu quero transferi-lo acreditando que eu estarei dando uma chance maior do casal conseguir engravidar e dando também a minha avaliação morfológica dos embriões. Porque no quinto dia eu consigo dar mais informações sobre a qualidade do embrião que nós estamos transferindo. Correto? Dúvida, Joyce? Tem um comentário. Pode falar. Uma paciente de 50 anos, ela recebeu óvulos doados, fez 2 FIVs e transferiu em 2 mórulas, porém ela não conseguiu engravidar. Paciente de 50 anos de idade fez 2 FIVs e transferiu 2 mórulas, mas não conseguiu engravidar. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Normalmente, quando a gente tem embriões doados, óvulos doados, teoricamente é a melhor qualidade embrionária que a gente pode ter por serem mulheres muito jovens. E ela fala para mim que ela transferiu em mórula. Eu vou aproveitar esse gancho para poder explicar uma condição que se chama janela de implantação. O que é janela de implantação? Quando eu vou transferir o embrião ao útero, eu preciso que tanto o endométrio quanto o embrião estejam exatamente na mesma sintonia ou na mesma sincronia para que o endométrio receba bem. Quando o embrião é formado lá na tuba uterina, ele demora 5 a 7 dias para chegar ao útero, e isso tem um motivo. É porque o endométrio demora 5 a 7 dias para receber o embrião naquele momento. Então, o embrião um blastocisto precisa de um endométrio com mais ou menos 120 horas de progesterona para receber esse embrião. Você recebeu uma mórula. Uma mórula você recebeu ou porque o embrião estava no 4º dia e foi uma transferência em D4, ou porque o embrião estava no 5º dia e estava um pouco atrasado. Eu vou usar a segunda situação, que possivelmente seja mais provável. Então, o embrião era do 5º dia, estava no 5º dia de desenvolvimento embrionário. Você que colocou essa informação, me corrige se você transferiu em D4 ou em D5. Então, se eu estava no 5º dia e o embrião era ainda uma mórula, ele estava um dia atrasado. Eu tinha o endométrio preparado para o 5º dia e o embrião no 4º dia. Eu posso ter quebrado a janela de implantação. Eu poderia ter um bom endométrio, poderia ter um bom embrião, mas eles não estavam exatamente no mesmo momento para que ocorresse a implantação. Isso se chama janela de implantação. É possível medir a janela de implantação através de um exame chamado ERA, que mede geneticamente a janela de implantação, ou através de uma biópsia embrionária e feito histologia disso. Existem algumas divergências literárias, não existe um consenso de que esses exames são totalmente fiéis para os seus resultados, mas a gente costuma indicar com boa frequência quando a gente tem alguma dúvida da janela de implantação. Às vezes, o endométrio demora um pouquinho mais para se preparar. Eu dou 120 horas de progesterona para transferir um blastocisto, mas não foi suficiente para o endométrio se tornar receptivo. Eu teria que ter dado 144 horas, ou eu teria que ter dado 110 horas para mais ou para menos para corrigir a janela de implantação. Deixa eu ver aqui, depois da transferência do embrião, que o blastocisto, quantos dias saber se está grávida? Quanto tempo? 12 dias depois, tá? 12 dias, 10 a 12 dias depois a gente sabe, depende do médico se ele é bonzinho ou não. Eu sei que tem gente assistindo aí que fala que dá para fazer o teste de gravidez de farmácia muito antes. Ela fica falando para minhas pacientes para fazer o teste de farmácia. Mas assim, eu costumo pedir o beta-HCG quantitativo em 10 dias para poder fazer o teste. Mas voltando ao tema. Então, eu corrigi a janela de implantação para transferir o embrião, é uma forma de aumentar a chance de gravidez. E quais são as maneiras de corrigir a janela de implantação? A principal delas é congelando o embrião para depois transferir. Essa é a melhor maneira que você tem para corrigir a janela de implantação.
é o protocolo que nós chamamos de protocolo de freeze-all. Nós congelamos os embriões e depois transferimos num ciclo posterior. Esse é o protocolo que vem trazendo melhor resultado nos tratamentos. Por quê? Porque eu formo os embriões, eu congelo os embriões, a mulher menstrua e no ciclo posterior eu preparo só o endométrio. Então eu transfiro o meu melhor embrião no meu melhor endométrio e aumento, consequentemente, a chance de gestação. Quando eu faço uma transferência a fresco, ou seja, eu estimulo a ovulação da mulher, coleto os óvulos, formo o embrião e logo transfiro, eu posso quebrar um pouco a janela de implantação. Os medicamentos, as injeções que a gente usa para estimular a formação dos folículos podem interferir negativamente no endométrio e atrapalhar o seu resultado. Então, cada vez mais se faz o protocolo de freeze-all para poder oferecer melhor chance. A transferência a fresco tem seu espaço. São muitos casos que ainda fazem transferência a fresco, mas eu costumo dizer que é muito mais delicado você fazer um tratamento com transferência a fresco. Em 2014, eu fui para a Alemanha, fui fazer um estágio para estudar a melhor maneira de se fazer transferência a fresco. Se assim quero fazer da melhor maneira, eu preciso controlar muito bem quais medicamentos eu usei durante a indução da ovulação, usar alguns outros medicamentos para impedir que ela entre numa fase de luteinização. O momento da captação do óvulo deve ser medido com exames hormonais. O início da progesterona muitas vezes tem que ser um pouquinho mais tardio. Então tem muitos detalhes para que a gente consiga fazer uma transferência a fresco da melhor qualidade possível. O protocolo de freeze-all é muito mais fácil, não preciso controlar tantos hormônios assim. Então eu gosto dos dois protocolos, costumo fazer mais o protocolo de freeze-all, mas eu adoro transferência a fresco, desde que siga critérios técnicos muito precisos para poder proporcionar chances tão boas quanto aquelas que se conseguem com freeze-all. Então, uma maneira de organizar ou melhorar a janela de implantação é com o congelamento direto dos embriões. Tendo feito o congelamento dos embriões, nós podemos fazer dois tipos de transferência. Uma delas, um preparo do endométrio artificial, outra com o preparo natural do endométrio. Como assim artificial ou natural? Todo mês, no ciclo menstrual da mulher, ela tem o crescimento do seu folículo e esse folículo naturalmente vai preparar seu endométrio. Então você pode aproveitar esse ciclo natural, o folículo natural, seus hormônios naturais para preparar o endométrio para depois transferir o embrião. Uma outra maneira é não deixa nada natural e toma alguns remédios de estrogênio para você poder transferir o embrião depois. Qual é melhor, o ciclo natural ou o ciclo artificial? A literatura não responde isso de forma precisa. Dizem que tem o mesmo potencial. Eu adoro o ciclo natural, quando é possível fazê-lo. Existem novas fontes literárias que mostram uma chance de gravidez um pouco maior com preparo com ciclo natural. Então precisa saber fazer isso. Também não é tão simples assim. O ciclo artificial é muito mais fácil de você organizar os medicamentos e calcular a janela de implantação. O ciclo natural não. Exige dosar os hormônios, acompanhar, fazer mais do que um ultrassom, muitas vezes ter que cancelar uma transferência, mas os dois costumam ter bom potencial de gravidez, ok? Eu já fiz a indução da ovulação, fiz a captação do óvulo e vou pensar em transferir os embriões. Quantos embriões eu posso transferir? Essa pergunta ela tem que ser cuidadosa, porque a resposta de quantos embriões eu posso transferir não significa que você vai transferir. Então, a próxima pergunta é: quantos embriões eu posso transferir? Mulheres com 35 anos até 35 anos podem transferir 2, de 35 a 40 podem transferir 3, acima de 40 podem transferir 4 embriões. Caramba, Davi, 4 embriões? Exato. Quanto maior a idade, menor a chance de gravidez, mais embriões eu posso transferir, torcendo para que pelo menos um engravide e proporcione uma gravidez. Esse é o pensamento. Por que mulheres mais velhas podem transferir mais? Porque sua chance de gravidez é menor e eu posso transferir um número maior, torcendo para que pelo menos um implante e leve a uma gravidez viável. Agora, eu posso transferir ou eu vou transferir? Cada vez mais defende-se transferir apenas um único embrião. No ano passado, eu transferi um embrião para a grande maioria dos meus casos e nós tivemos excelentes taxas de gestação. A taxa de gravidez foi de mais ou menos 60% a 70% no ano de 2019 e muitos desses casos transferindo apenas
um único embrião. E o embrião excedente é guardado. Então, esse é um pensamento muito importante. Eu não preciso colocar todos os meus embriões numa única transferência. Eu posso transferir um, guardar os demais para uma tentativa posterior e diminuir o risco de uma gestação múltipla e fracionar a chance de gravidez. Dizem até que fracionando as transferências, eu aumento a chance cumulativa de gravidez. Como assim, Davi? Não ficou claro para mim. Pense você que você tem 2 embriões. Se eu transferir um embrião e não der certo e depois transferir o outro, eu posso ter uma chance maior do que se eu transferir os 2 embriões de uma vez na primeira transferência. Basta acreditar que o endométrio possa ser o vilão da história. Eu transferi meus 2 embriões num endométrio que não era legal. E o que ocorre? Eu perdi meus 2 embriões. Então, fracionar a transferência permite fazer ajustes em casos de falha e aumentam a chance cumulativa de gravidez se eu transferir apenas um. Se eu transferir os 2 numa única transferência. Outro ponto positivo de transferir um único embrião é diminuir o risco de uma gravidez gemelar. E quando eu falo risco, é risco mesmo. Nós sabemos que a gemelaridade aumenta o índice de prematuridade, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, as complicações obstétricas de uma forma geral. E se eu posso prevenir uma gravidez de gêmeos, por que não fazer dessa maneira? Então, é uma prudência hoje em dia buscar uma gravidez única e tentar prevenir uma gravidez gemelar. Eu não vejo por que transferir mais do que um embrião numa paciente que tem embriões de boa qualidade até 35 anos. Mulheres abaixo de 35 anos com bons embriões, eu não vejo por que transferir 2. Transfira um, congele seu outro embrião e guarde para ter o segundo filho daqui a 2 anos. Sem contar o trabalho que dá cuidar de gêmeos, Então não sei se tem alguém aí com gêmeos, mas assim, é puxado. Eu sugiro que você cuide um de cada vez, que vai ficar mais fácil para você organizar a sua vida. Certo? Dúvidas? É possível e aconselhável tomar a medicação em outro estado e fazer FIV em outro? Então, assim, é possível e aconselhável eu tomar as injeções num estado, por exemplo, eu sou da Bahia e vou fazer meu tratamento em São Paulo? Possível é. Aconselhável, não. Eu tenho uma certa experiência em fazer tratamentos de casais que são de longe. Quando eu tenho alguma referência na cidade de um ótimo ultrassonografista que vai deixar filmar, mostrar tudo, fazer as imagens e me mandar, eu até faço o primeiro, segundo ultrassom fora, mas depois os finais eu faço questão de que sejam presenciais. Então é possível fazer? É possível. É aconselhável? Eu desaconselho, a não ser que tenha uma estrutura muito boa por trás para nós fazermos isso. Eu citei de uma farofa de uma paciente da Bahia agora no começo e deu super certo. Ela fez a maioria dos ultrassons fora, porque ela conseguiu filmar, trazer, colher os exames e tinha uma pessoa de muita confiança para fazer os ultrassons. Não é o que a gente vê na prática do dia a dia. Então eu não recomendo esse tipo de protocolo, ok? Essa questão pode ser definida pela idade da mulher ou fica a critério do casal? Eu creio que ela está me perguntando do número de embriões a ser transferido. Então, quem define quantos embriões nós vamos transferir? A lei, a regra. Então, assim, uma mulher de 35 anos só pode transferir no máximo 2. Até 35 anos, no máximo 2. Quem decide se vai transferir 1 ou 2? O casal. O casal ainda define, a não ser que tenha alguma doença por trás disso. Ela tem uma alteração uterina, onde torna o risco de uma gravidez gemelar muito maior, tem uma hipertensão, já tem uma diabetes prévio, aí passa a ser mandatória a transferência de um único. No contrário, eu dou a minha opinião, a equipe do laboratório dá a opinião, mas quem define no fundo é o casal. Agora, eu jamais posso transferir 3 embriões se a mulher tem menos de 35 anos. Isso vai contra as recomendações técnicas do Conselho Federal de Medicina, ok? Poços de Caldas, Minas Gerais. Valores. Existem formas de pagamento que facilite opções mais acessíveis? O grande problema da fertilização in vitro se chama preço. É um tratamento de alto valor agregado, onde os medicamentos são caros, a parte laboratorial exige uma infraestrutura muito grande. E não é que o tratamento é caro porque se cobra caro, é porque o custo é muito alto, os medicamentos são muito altos. Se vocês conhecessem os bastidores do laboratório, qualquer dia a gente pode até fazer alguma coisa lá dentro, mas mostrando o quanto se gasta com equipamentos, meios de cultivo, tudo em dólar, o custo é muito alto, torna o preço muito alto. Como fazer para fazer o tratamento de forma mais acessível? Olha, muitos laboratórios vêm trabalhando com formas de parcelamento. Eu vou falar pelo FIV-Med, que é o laboratório que eu trabalho. Hoje eles parcelam o tratamento quase todo em 12 vezes sem juros. É uma forma de conseguir uma forma mais acessível de fazer. Existem alguns programas de baixo custo. Eu desenvolvi um projeto chamado Via FIV,
que é um programa de atenção aos casais de menor renda, onde eles conseguem fazer um tratamento com bom padrão de qualidade, num preço mais acessível, mas exige uma comprovação de renda. É um projeto social que a gente oferece lá no FIVMed realmente. E eu tenho muito receio quando a gente vai falar sobre os programas de baixo custo, porque existem duas maneiras de procurar os projetos. Aqueles que diminuem a qualidade do tratamento para poder oferecer um tratamento mais acessível e aqueles que simplesmente diminuem as suas margens. Então deve-se saber quais são os protocolos que eu estou usando num programa de baixo custo. Porque se eu, por exemplo, se eu fizer transferência a fresco para todo mundo, se eu diminuir a dosagem de medicamentos, são formas de conseguir oferecer um tratamento no custo mais acessível, mas às vezes eu posso perder um pouco da qualidade do tratamento. Então saibam avaliar isso também. No SUS, um dos tratamentos mais acessíveis que tem é o do Ideia Fértil, de São Paulo. Tem muitos casais que vão para lá porque ele tem uma parceria público-privada, por estar dentro de uma universidade, e é uma forma mais acessível de fazer o tratamento também. Lembrando que eu não estou aqui para vender tratamento nenhum, meu maior objetivo com as lives é trazer conhecimento e não vender tratamentos, muito pelo contrário, ok? Segundo tratamento, posso ter resposta ovariana diferente, melhor ou não? Olha que legal. Sim, as respostas podem ser diferentes. Eu tive um casal recentemente agora, um casal que está em andamento, em que ela teve uma resposta na primeira indução, ela chegou a engravidar, mas ela abortou, e agora a gente mudou o protocolo e ela está respondendo muito melhor no segundo do que no primeiro, né? Não só em quantidade, mas em qualidade, em número de óvulos maduros, na qualidade embrionária que se conseguiu. Então sim, é possível fazer um segundo tratamento com uma resposta melhor do que o primeiro, se você enxerga potencial e estratégias para se fazer isso. Quando existe um gap, quando existe um intervalo de tempo muito grande entre o primeiro e o segundo, a idade da mulher evolui e consequentemente menor a sua reserva ovariana, normalmente a resposta do segundo é pior do que a do primeiro. A chance de obter mais óvulos praticamente não ocorre na segunda indução, né? Então, quando a idade da mulher evolui e a sua reserva naturalmente diminui, normalmente o segundo tratamento tem uma resposta aquém daquilo que se obteve no primeiro ciclo. Muito bem, eu vou me despedir aqui também. Tem muita coisa sobre FIV. Aos poucos eu vou dividir o processo de FIV. A gente pode fazer uma live inteira falando de indução da ovulação e as suas estratégias. A gente pode fazer uma live inteira. Não falei nada sobre estudo genético embrionário, não falei nada sobre do STEAM, eu não falei nada sobre a preparação, como fazer a melhor preparação mesmo, com seus detalhes para iniciar o tratamento. Tem muita coisa dentro do tratamento de FIV que dá pra gente conversar um tempão aqui, mas o Instagram nos limita a 1 hora de live e eu espero de alguma maneira ter trazido algum conhecimento que ajude vocês a realizarem o melhor planejamento do ciclo. Eu vou fazer a última consideração. Quando você vai fazer uma FIV e você quer saber o preço de uma FIV, também não esqueça de perguntar qual é a chance do tratamento dar certo, porque colocar um embrião pronto dentro do seu útero não significa que você vai engravidar. E isso é muito importante para que você possa fazer um planejamento adequado. E a chance de um tratamento dar certo depende da idade da mulher, da reserva ovariana e do fator de infertilidade, e o médico tem que responder essa questão antes de iniciar o tratamento para que o casal possa criar verdadeiras expectativas, ok? Depois a gente pode divagar um pouco mais sobre isso numa próxima live. Um abraço para vocês, boa noite, até a próxima, e eu fico à disposição se quiserem me mandar alguma pergunta no direct ou aqui no Stories, a gente pode conversar. Não deixe de assistir os videozinhos de como se faz a coleta dos óvulos, como se faz a transferência dos embriões, tá tudo aqui no Stories, é só você olhar lá e tem os videozinhos mostrando na prática como é que funcionam essas duas etapas do tratamento. Um abraço para vocês, boa noite e até a próxima.